Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Destino da terra e causa das misérias humanas. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideramos a terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo, e compreenderemos porque as suas aflições sobrepujam os prazeres, porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticam crimes, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que, numa cidade, toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na terra. E como saímos do hospital quando estamos curados, e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao Evangelho de hoje. Bom, destinação da terra à causa das misérias humanas. Bom, antes de começar a falar sobre esse tema, a gente tem que imaginar o quê? Que nosso universo é muito grande, certo? Sabemos que nossa galáxia, ela tem aproximadamente 200 bilhões de planetas, como a Terra. Então imaginem só esse número. É um número muito absurdo, né? 200 bilhões. E pelo que a ciência humana conhece, nós já verificamos que no universo existem mais de 200 bilhões de galáxias iguais à nossa. Ou seja, é um número relativamente assim, muito grande. Relativamente não, é um número extremamente alto, né? A gente pode pensar assim, é tanto zero que não dá nem para imaginar a quantidade de planetas que tem por aí afora. Mas nós sabemos pelos espíritos que o universo é infinito. É claro que o homem, o ser humano, só conseguiu ver uma parte, né? Mas sabemos pelos espíritos que isso não acaba. Por onde você andar, vão ter mais galáxias, mais planetas, mais sistemas, e por aí vai, nebulosas e tudo mais. Então, nós temos que ter em vista o quê? De outro lado, que esses planetas têm vida, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive nesse capítulo, como está escrito em muitos livros, né, espíritas. Por exemplo, temos um livro, o segundo livro que Chico Xavier psicografou, chama As Cartas de uma Morta. Foi a mãe dele que passou esse livro para ele, na realidade, né? A mãe dele, depois que desencarnou, contou as experiências para ele. Dentre as experiências que ela teve com desencarne e tudo mais, ela conta que ela visitou alguns planetas do sistema solar, como Marte, né? E alguns outros. Então, aliás, quem quiser ler esse livro, eu recomendo. Ele tem na internet aí, fácil, e tem no YouTube, tem até umas radionovelas e tudo mais, radionovela bem legal. É um livro bem curto, mas ele é bem cheio de informações, então imaginem só. Segundo o livro que Chico Xavier psicografou,
fala sobre vida fora do planeta. Aí vem a pergunta: por que a gente não consegue ver a vida fora do planeta? Porque nós não estamos na mesma faixa vibratória. Na verdade, vamos dizer, existe um filtro, vai? Foi colocado um filtro para que a gente não possa ver essas vidas, mesmo aqueles que estão em grau como o nosso, aqueles que são um pouco mais atrasados, que estão de recuperação, né? Então é por isso que a gente não consegue ver, mas a vida existe em muitos bilhares, trilhares de planetas. A vida, como na Terra, parecida com a Terra, né? Às vezes de uma forma um pouco diferente ou outra forma, mas a forma humana é sempre a forma da vida. O ser humano, ele é muito parecido conosco, né? Em todas as regiões. Então, se a gente for para os outros planetas, nós vamos encontrar pessoas parecidas conosco. Claro que com variações por causa da gravidade e tudo, altura, né? Algumas coisas conforme o desenvolvimento, mas a forma é a mesma. Então, por que quando a gente olha para a Terra, né? Que essa é a pergunta, esse é o comentário do Evangelho de hoje, que está escrito no livro. Palavras muito sábias, como sempre, de Kardec. Por que quando a gente olha para a Terra, a gente só vê destruição e miséria? A gente só vê coisa ruim. E a gente fala: meu Deus, como nós estamos mal. Mas primeiro, vale a pena a gente perceber que nosso planeta está mudando muito. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos guerras que devastavam os lugares das pessoas. Não existia leis trabalhistas, não existia em muitos lugares leis para estupro, para pedofilia. Tudo era um absurdo, era tudo fácil de se cometer e ficava por isso mesmo. Mesmo na época de Allan Kardec, existia duelos onde uma pessoa matava a outra, isso tudo dentro da lei, né? Na Segunda Guerra Mundial morreram, outro dia eu fiz essa conta, na realidade, morreram o equivalente, se a gente fosse comparar com os dados de pessoas assassinadas no Brasil, ia demorar mais de 100 anos, se eu não me engano era 98 anos. 98 anos na situação que nós estamos hoje, certo? Para chegar na mesma quantidade de pessoas que morreram em 5 anos. Então morreram assim toneladas de pessoas, coisas absurdas aconteceram, certo? Sempre aconteceram na realidade. A diferença é que hoje a gente tem acesso muito mais rápido, né? Cai um avião na China, a gente fica sabendo em 10 minutos. Antigamente a gente não tinha acesso a essas coisas. E também a população aumentou muito, mas mesmo assim, hoje a gente vê falar de caridade e tudo mais. Na época de Allan Kardec, por exemplo, nem existia esse negócio de caridade. Por isso que ele colocou no Evangelho e muitas pessoas achavam um absurdo o espiritismo. Allan Kardec, ele era seguidor do Pestalozzi, né? O Pestalozzi era como se fosse o mentor dele, e ele fazia muita caridade, e mesmo assim os institutos, tudo que ele abria acabava falindo, porque não existia ajuda de ninguém nessas épocas. As pessoas eram muito egoístas, os pobres morriam mesmo de fome. Isso hoje a gente também vê uma diferença social muito grande, mas bem menor do que antigamente. Hoje em dia existem muitas campanhas, existem muitas organizações, pessoas que estão buscando auxiliar o próximo. Isso nunca existiu, nunca existiu. Era impossível alguém chegar e fazer uma caridade há 200 anos atrás, só se fosse um espírito extremamente evoluído, como alguns que passaram sobre a Terra. Mesmo na época de Jesus era impossível essas coisas acontecerem. Ou seja, nós melhoramos muito, mas ainda vemos coisas terríveis acontecendo, certo? E aí a gente se pergunta: com essas coisas que acontecem hoje, com o terrorismo, os roubos, a criminalidade, a política corrupta, todas essas coisas, meu Deus, isso aqui é só coisa ruim? Por quê? Porque nós estamos num planeta, vamos dizer assim, de recuperação, né? Todos nós que estamos aqui não à toa, principalmente os brasileiros. Os brasileiros são os piores europeus, os que fizeram coisas terríveis nas cruzadas, os que cortaram milhares de cabeças na Revolução Francesa, os próprios europeus que vieram para cá, na América Latina, e saquearam, e roubaram, e mataram índios, e abusaram de todas as situações. Então nós somos os brasileiros, vamos dizer, nós temos um karma coletivo muito grande, por isso que passamos pelo que nós passamos, certo? Então o que ele fala, Allan Kardec, nesse texto? Que a hora que acabar, vamos dizer, a dívida dessa pessoa, ela pode até ir para outros mundos, pode ir viver em planetas melhores. Então vamos dizer que o planeta Terra, né, ele é um planeta para as pessoas realmente pagarem suas falhas, vamos chamar assim. Um planeta que está em recuperação. Sabe aquela escola de alunos difíceis? É o planeta Terra. Não deve ser uma das últimas alternativas, mas é
Quer dizer, não deve ser a última, né? Mas deve ser uma das últimas. Mas sabemos, por outro lado, que o mundo está entrando, quer dizer, que o planeta Terra está entrando em regeneração. Está saindo de prova e expiação e está entrando em regeneração. Por isso que muitas coisas estão mudando rapidamente. Uma das coisas, por exemplo, é essa corrupção que está sendo escancarada de muitos políticos, muitos partidos políticos, e que nós esperamos que com essa situação as coisas entrem mais no controle. Vale lembrar, né, que isso é uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam, que não existe esse negócio de esquerda, direita, centro, coxinha, mortandela. Vocês acham que os políticos estão preocupados com isso? Claro que não, eles não estão nem um pouco preocupados. As pessoas ficam aí com esses discursos de ódio umas contra as outras, né? Sendo que os políticos mesmo não estão nem aí, tanto que a gente pode ver que praticamente 90% deles aceitam dinheiro, são corruptos e tudo mais. Então é óbvio que um político que aceita dinheiro e é corrupto não está preocupado com a população, nem um pouco, nem um pouco. Então eu recomendo a vocês, meus amigos, que vocês não se preocupem com essas coisas. Vamos se preocupar em eleger pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas que não tenham ficha suja, não tenham corrupção no histórico, que não tenham relações suspeitas com grandes empresários, porque não importa, esse negócio de coxinha mortandela é uma ilusão. Eles fazem isso realmente para causar uma guerra, mas não sejam inocentes. Isso tudo é balela. Eles estão preocupados com o dinheiro deles. Eles não estão preocupados se você está bem ou se você não está bem, né? Então espero que nesse próximo ano a gente possa voltar com muito mais consciência, né? Acho que serviu para isso. Mas voltando agora, né, ao evangelho de hoje, na realidade o planeta Terra é um planeta que ainda estava em prova e expiação. Então por isso existia muito mais sofrimento do que coisa boa. Em outro ponto no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que é quase impossível você encontrar uma verdadeira paz e uma verdadeira felicidade no planeta Terra. Por quê? Porque não é um planeta para isso, é um planeta de recuperação, digamos assim. Mas temos uma boa notícia, apesar disso tudo. Nós estamos entrando na parte, né, vamos dizer, na regeneração. Então isso vai fazer com que muitas coisas mudem nos próximos tempos. E a felicidade vai começar a ser mais verdadeira, vamos dizer assim, mais constante em nossas existências. Então, com a chegada de alguns espíritos de planetas superiores que estão encarnando aqui no planeta Terra, que nós já sabemos que tem muitos fazendo isso, com a saída de diversos espíritos que não têm grau evolutivo, que eles estão sendo todos levados para outros planetas, né? Já sabemos que isso daí já está até em fase final, na verdade. A grande maioria já foi levada já. Então com isso, nosso planeta vai mudar. E com algumas outras coisas que irão acontecer em breve, que vocês vão ver, né? Nós vamos realmente mudar bruscamente para a regeneração. Como o Chico Xavier falou no seu tempo, e é relatado no documentário Data Limite, nós em breve vamos receber uma visita aí de extraterrestres, vamos dizer assim, do bem, obviamente, porque são seres superiores, tanto tecnologicamente como moralmente, e nos auxiliarão muito nessa passagem de prova e expiação para a regeneração. Então, como eu sempre explico, o que vai ocorrer? Vamos dizer que antes a Terra era uma escola, né, que tinha só da 5ª até a 8ª série, certo? Agora nós estamos mudando essa escola. Ela só vai ter do 1º ao 3º colegial. Então aqueles que estão na 7ª ou 8ª série, o plano superior está dando empurrãozinho para ir para considerar de primeiro colegial e ficar no planeta. Aqueles que estão de 5ª e 6ª série, ou até na 4ª, tem uns que também, uns mais retardatários, esses serão movidos para outros planetas. Por quê? Porque a Terra vai se tornar um planeta de 1º a 3º colegial. Então, com essa mudança, tudo vai se tornar muito melhor para nós, né? Então é isso que nós podemos esperar. Mas por enquanto temos que viver algumas situações, principalmente que serão as últimas do nosso planeta. Muitas pessoas ainda estão espiando, né? Ainda tem que resolver as últimas coisas do planeta, mas daqui para frente eu prevejo muitas coisas boas. Obrigado, pessoal. Quem tiver dúvida, coloque aí embaixo que nós iremos responder. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias,
pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!